Olá, alunos! Bem-vindo à nossa 12ª aula sobre a literatura e a quarta aula a respeito do Barroco. Então, nessa 12ª aula, a gente vai trabalhar o Barroco de Gregório de Matos, ok? Para você que caiu de paraquedas nessa aula, é uma série de aulas sobre a literatura. A gente já está um pouco avançado. Eu vou deixar o card para que vocês possam estar assistindo as aulas anteriores e depois as posteriores. Mas antes de mais nada, pessoal, curta, compartilhe, comente, isso ajuda o canal a se expandir, a mais pessoas serem alcançadas por esse conteúdo, tá bom? E hoje eu vou começar diferente. A gente já, como é a quarta aula, a gente já viu bastante sobre o Barroco, e é uma coisa bem extensa. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Barroco de Padre Vieira. Eu vou começar com... Deixa eu me achar aqui, gente, é muita coisa. Tá. A biografia de Gregório de Matos, a gente vai começar primeiro e depois eu passo o conteúdo. Lembrando que na primeira aula do Barroco a gente já trabalhou pelo menos um poema de Gregório de Matos em que ele atacava, né, o status quo, o governo. Ele atacava o público ocioso, fofoqueiro. Lembra da nona aula, se não me engano? Ele foi bem crítico do clero, né, dos padres, da população, do governo da Bahia. Então a gente já estudou um poema dele e agora a gente vai estudar outros poemas desse mesmo autor. Lembrando que Gregório de Matos, ele é o fundador da literatura brasileira e um dos mais importantes no que diz respeito ao Barroco. Então vamos estudar um pouquinho. Gregório de Matos, apelidado Boca do Inferno e fundador da literatura brasileira, Gregório de Matos e Guerra, de 1636 a 1696, foi um dos mais importantes poetas do período barroco do Brasil e é frequentemente considerado o fundador da literatura brasileira. Então ele é nascido em Salvador, na então capital do Brasil colônia. Gregório destacou-se por sua poesia satírica, religiosa e lírica, tornando-se uma das grandes figuras literárias mais irreverentes e afiadas do século XVII. Então, Gregório de Matos, de uma família abastada, ele estudou em Portugal, onde se formou em Direito, pela famosa Universidade de Coimbra. Durante seu tempo na Europa, teve contato com pensadores barrocos e com a literatura satírica, influências que marcariam profundamente a sua obra. Retornando ao Brasil, assumiu cargos jurídicos, mas sua postura crítica e as suas sátiras mordazes contra a elite colonial e o clero lhe renderam muitos inimigos, né, gente? Continuando, então, a biografia de Gregório de Matos. A obra é do Boca do Inferno. Então, a sua poesia pode ser dividida em três principais vertentes. A satírica, com versos mordazes e irônicos, criticava a corrupção e a hipocrisia da igreja e os demandos dos governadores. Este estilo lhe rendeu o apelido de Boca do Inferno. Ele tem também o lado lírico, né? A poesia lírica, escreveu belos poemas amorosos e filosóficos, muitas vezes explorando a dualidade entre o desejo carnal e a busca espiritual, características comuns do Barroco. Ele também tem a poesia religiosa. Apesar da sua vida crítica, também compôs poemas de forte teor místico, refletindo sobre o pecado e a salvação da fé cristã. Poema esse que a gente vai estar estudando na aula de hoje, inclusive.
E finalmente, mas não menos importante, Exílio e Morte e o Legado. Devido às suas críticas ferozes, Gregório de Matos foi perseguido e acabou sendo exilado para Angola. Mais tarde retornou ao Brasil, mas foi proibido de voltar a Salvador, passando seus últimos anos em Recife, onde morreu em 1696. O Brasil ainda colônia de Portugal. Legado. Em sua obra, embora sua obra tenha sido censurada por muito tempo, Gregório de Matos é hoje reconhecido como um dos primeiros grandes escritores do Brasil. Sua poesia, cheia de engenhosidade e crítica social, marcou o início da literatura brasileira, com um tom original e contestador, influenciando gerações futuras. O seu apelido, Boca do Inferno, sugere como um símbolo da ousadia de suas palavras e da sua poesia. Permanece viva como um retrato vibrante do Brasil colonial. E, como eu tinha dito, até hoje, né, gente? Já pensou se Gregório de Matos estivesse em 2025, vendo que o Brasil tem se tornado mais corrupto nesse governo em todas as frentes? Então, essa linguagem de denunciar o que está errado é uma linguagem, uma das vertentes do Barroco, tá bom? Agora a gente vai estar retomando ao estudo de algumas obras de Gregório de Matos, e a gente vai estar analisando, né, algumas coisas comuns ao seu estilo literário. Deixa eu só me achar aqui, gente. Então, lembrando que essa é a nossa quarta aula, ok? A nossa quarta aula sobre o Barroco. E tem mais uma aula que vai ser a quinta, para a gente encerrar. E a gente vai estar trabalhando com o Barroco de Padre Vieira, um personagem muito importante para a gente. Então a gente já assistiu a primeira aula, Barroco, Espírito e Estilo. A segunda aula, que seria a 10ª ou a 9ª, me perdoe se eu não lembro. A gente já viu o Barroco e o Rococó, que foi a aula passada, e hoje vai ser a aula sobre o Barroco de Gregório de Matos. Então, sem mais delongas, a poesia barroca de Gregório de Matos. Veremos agora alguns elementos mais marcantes dos diversos tipos de poesia de Gregório de Matos, lendo e encontrando neles as características que lhe configuram os estilos. Você com certeza vai perceber, na prática, a importância desse autor, escritor, fundador da literatura brasileira, por assim dizer. A gente vai estar analisando um soneto, tá? Um soneto de formato clássico, um decassílabo heróico, de Gregório de Matos, de suas obras completas. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo justamente. Ser Angélica flor e anjo reluzente, florente. Em que, senão em vós, em quem, senão em vós, se uniformará? Quem veria uma flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo virá tão luzente, que por Deus o não idolatrará? Se como anjo sois os meus altares, foreis o meu custódio a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares, mas vejo que
tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então esse é um poema importantíssimo desse autor. A gente vai estar analisando como a gente vai interpretar, né, ou estudar um deles aqui. Então a gente tem um roteiro de leitura, e esse roteiro de leitura é a partir dessa poesia, tá, que a gente acabou de ler, ok? Então, tendo em consideração esse poema, esse soneto, primeira questão: em que sentido este poema, do ponto de vista formal, lembra a tradição clássica da literatura? Pessoal, tendo dúvidas sobre o formato clássico, vocês podem retornar às aulas anteriores, tá? Caso vocês não tenham assistido, ok? Segunda questão: na primeira estrofe, o poema cria duas imagens metafóricas que emergem do nome da mulher amada, do rosto da mulher amada. Quais são elas e que relação possuem entre si? Ok? Então ele diz que ela é flor e anjo, tá? Essa é a metáfora que a gente vai estar vendo. Terceira questão, ou roteiro de leitura: de que maneira a segunda estrofe completa uma certa visão sobre a mulher cujo esboço aparece na primeira? Na terceira estrofe se inicia como um conectivo condicional se. Que tipo de suposição é feita nessa estrofe? E que condição ela se refere? Quinta, a chave de ouro do poema, a última estrofe, tem um caráter conclusivo. A que conclusão chega o poeta e em que medida essa conclusão se relaciona ao estilo barroco do poema? E a última questão, a sexta: na sua opinião, há nesse texto elementos cultistas? Por quê? Então a gente vai estar vendo, né, alguns termos referentes. Se vocês quiserem pausar a aula, voltar um pouco, ler com calma a poesia. Eu sei que ela está dividida, né? Aqui tá, mas vocês podem ler com calma. Dificulta um pouco a leitura, né? A expansão do poema. Então, para a primeira questão: em que sentido este poema, do ponto de vista formal, lembra a tradição clássica literária? Então a gente viu, gente, que em primeiro lugar a forma soneto, né, 2 quartetos e 2 tercetos, indica uma tradição clássica a que pertence o poema, pois os versos são decassílabos e o esquema de rima também é considerado regular. Rimas opostas nos 2 quartetos, A, B, BA, e rimas alternadas nos 2 tercetos, CD, CD, CD. Tendo alguma dúvida, volte nas aulas anteriores, tá, gente? Então, trata-se de um texto ligado do ponto de vista formal ao racionalismo classicista, ok? Segunda questão: na primeira estrofe, o poeta cria duas imagens metafóricas que emergem do nome e do rosto da mulher amada. Quais são elas e que relação possuem entre si? Para a questão 2, em termos de conteúdo, de significado, há uma dualidade que percorre todo o texto. Na primeira estrofe, por exemplo, o eu lírico, né, quem escreveu o poema, começa a esboçar uma imagem de mulher construída a partir de duas imagens, ou duas palavras, que associa ao seu nome e ao seu rosto. Flor, que é angélica na cara, e anjo, que é anjo no nome Angélica, ok? Então essa é a relação de que trata a questão 2 dentro desse poema. 3. De que maneira a segunda estrofe completa uma certa visão sobre a mulher, cujo esboço aparece na primeira? Respondendo à questão 3, podemos perceber que a presença de uma contradição
que há uma presença de uma contradição, já que a mulher amada é anjo e flor. Ou seja, são duas antíteses, recurso, que é um recurso estilístico que busca a unidade entre elementos que são diferentes, ao mesmo tempo em que marcam a dualidade, marcam também a tentativa de unificação. Tentativa cuja base é a beleza. É beleza que, quando associada ao anjo, tende a ser breve, destruída. Quem veria uma flor que a não cortar? E quando... Só tem um pequeno errinho aqui. Quando associada à flor, ao mesmo tempo em que marcam a dualidade, marcam também a tentativa de unificação. Tentativa cuja a base é a beleza. Beleza que, quando associada à flor, tá, gente? Aqui é a flor. Tende a ser breve, destruída. Quem veria uma flor que a não cortara, e quando associada a anjo, tende a ser idolatrada, glorificada, eternizada. E quem ao anjo viria tão luzente que por Deus não o idolatrara? Ok? Então, continuando o estudo. Questão 4. A terceira estrofe se inicia com um conectivo condicional se. Que tipo de suposição é feita nessa estrofe? A que condição a ela se refere? Ela se refere. Então, na questão 4 da terceira estrofe, o poeta aparentemente opta por um dos atributos da mulher, ou seja, parte da suposição de que é anjo, e mostra que, se assim fosse, a sua missão seria protegê-lo, guardá-lo, livrá-lo de diabólicos azares. Então, o poeta ele opta por ser a mulher anjo. Questão 5. A chave de ouro do poema, última estrofe, tem um caráter conclusivo. A que conclusão chega o poeta e em que medida essa conclusão se relaciona com o estilo barroco do poema? Então, a questão 5, entretanto, no final do estrofe, no final do soneto, esta suposição, esta hipótese não se firma. O que se confirma é a dualidade, ou seja, ele diz que a mulher é anjo, mas mesmo assim há uma dualidade, que converte a mulher amada em um ser barroco, ou seja, um anjo contraditório, demoníaco, um anjo que tenta sem deixar de ser anjo, mas sendo ao mesmo tempo flor. Ok? E a última questão é o último pensamento, a última ideia desse poema. Na sua opinião, há nesse texto, elementos cultistas e por quê? Questão 6. Questão 6. Ao cultismo do poeta corresponde ao nível temático, né? No caso conceptivo, presente em todas as antíteses, todos os paradoxos, ou seja, um modo de se explicar. O cultismo, ele é, ao mesmo tempo, uma concepção de que argumento ele está usando para provar sua tese, ok? Então, ao cultismo do poeta corresponde ao nível temático. O conceptismo presente em todas as antíteses, todos os paradoxos, todas as contradições, com as quais o poeta cria um ser dual, evangélico e diabólico. Como veremos, reaparecerá na leitura romântica. Por quê? Vá pensando a respeito até descobrir. Então, quando a gente chegar no romantismo, essa imagem de mulher angélica e diabólica, ela vai ser retomada, ok? Lá no romantismo, em outro módulo desse curso de literatura.
Então a gente viu esse poema e uma análise assim comentada, né, sobre as profundidades do formato, da ideia, do conceptismo que esse poema traz sobre Gregório de Matos, ok? Agora a gente vai ver mais 2 trabalhos desse autor, tá bom? Um texto religioso e um texto filosófico, conceptista também, ok? Então vamos lá. A Jesus Cristo nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado da vossa clemência me despido, porque quando mais tenho delequido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-nos sobre um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vós tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida é já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirma na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queiras, pastor divino, perder a vossa ovelha, a vossa glória. É um belíssimo soneto, uma belíssima obra de Gregório de Matos, bem famosa, que a gente vai comentar daqui a pouco. E esse também esse soneto aqui, filosófico, é bem bacana, bem interessante. Ele fala sobre o tempo, né? A brevidade das coisas. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, porque nascia? Se formosa é a luz, porque não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e em qualquer dos bens, por natureza, a firmeza somente na inconstância. Tem um trabalho, um texto do Padre Vieira que lembra esse poema, mas fica um segredo, vocês vão ter que assistir a próxima aula para descobrir, ok? Que é bem parecido. Então vamos ao roteiro de leitura desses 2 trabalhos. Então, comparando esses dois poemas, tá? Vocês podem parar o vídeo e ler com calma, tá, gente? Comparando esses 2 poemas, que semelhança há nesses poemas em termos de forma, estrutura e conteúdo, significado? 2. Que tipo de relação se estabelece entre a consciência do pecado e a busca de salvação no primeiro poema? 3. O que é constatado e o que é concluído a respeito do mundo e da vida no segundo poema? O que nos leva a pensar que ambos os textos são barrocos? Pergunta importante, gente. O que faz você pensar quando você lê um poema que ele é barroco? 5. Esses poemas são predominantemente cultistas ou conceptistas? E por quê? Tá bom? Então, vamos ao roteiro. Então, a primeira, o que há de semelhante nesses poemas em termos de estrutura e conteúdo? Então, a forma é a estrutura, vocês sabem que é soneto, e conteúdo é o significado. Então, a gente vai distinguir, né, o significado do texto. Para o roteiro
para o roteiro de leitura, em no caso, ambos os poemas são sonetos e ambos possuem uma regularidade formal, métrica e ritmo típicas da tradição clássica. Além disso, ambos são filosóficos, isto é, questionam o mundo e os homens, sendo que o primeiro aborda valores religiosos, enquanto o segundo aborda valores existenciais metafísicos. Ok? Questão 2. Que tipo de relação se estabelece entre a consciência do pecado e a busca de salvação no primeiro poema? Então, para a questão 2, Gregório de Matos ele exemplifica de uma forma brilhante aquilo que chamamos de conceptismo barroco. Como eu disse, através de uma tese, de uma teoria, uma afirmação e da consciência do pecado, eles seguem uma antítese, uma contradição à tese. Pequei, Senhor, tese. Então ele sabe que pecou. Mas não porque em pecado da vossa piedade me despido, ou seja, antítese. Então é meio um paradoxo, né? Por eu ter pecado que eu mereço perdão. Isso que está querendo dizer, é um paradoxo. E desse paradoxo chega a síntese, né? Isto é, a unidade da tese, a soma da tese com a antítese, provando que o fato dele ser pecador deve garantir a ele o perdão de Deus. Então esse é o conceptismo, tentar convencer de que a sua tese e a sua antítese resultam na síntese, ou seja, que ele está correto. É uma forma de argumento perfeito, que começa e fecha bem feito. Ok? Questão 3, então, vamos lá. Então, como é possível um raciocínio tão, como eu falei, tão paradoxal? Observe que o processo que conduz esse raciocínio ao longo do poema baseia-se numa sequência de argumentação reveladoras de uma perspectiva, de uma perspicácia, de uma agudeza mental digna de comentarmos ponto por ponto. Eu ainda estou na questão 2, tá, gente? Por exemplo, na primeira estrofe, o elo entre a tese e a antítese, a consciência do pecado e a busca da salvação. É a ideia de que quanto mais há pecado, mais empenho da parte de Deus para o perdão. Por quê? A explicação está na segunda estrofe, onde o poeta coloca a questão fundamental para a compreensão do poema. Trata-se de seu maior argumento, ou seja, o arrependimento. Através dele, do arrependimento, o gemido do pecador, toda a ira de Deus se abranda e, consequentemente, a mesma culpa que gerou tanta ira, a mesma culpa, transforma-se em motivo de salvação. Não podemos esquecer, entretanto, que este arrependimento é hipotético. É um argumento que, no fundo, questiona Deus, inclusive através da citação bíblica, que a gente vê na terceira estrofe. Como eu disse, vocês podem parar o vídeo e voltar e analisar o texto, tá, gente? Caso tenha dúvida. Então, finalizando, essa 2 aqui, podemos dizer que de acordo com o poema, se Deus é Deus, ou seja, se a sacra história é verdadeira, se a volta de uma ovelha é motivo de glória e prazer, o poeta identifica-se com a ovelha, merecendo, portanto, a salvação. Os últimos versos não só concluem de forma excepcional as argumentações que verificamos, mas também chega a usar como forma de persuasão, de chantagem. Cobrai-a e não queiras, pastor divino, perder a vossa ovelha, a vossa glória. Só existe salvação se existir o pecador, se existir aquele que está perdido. O Salvador se torna dependente do pecador. Olha só que
paradoxo que esse poema traz, ok? Então vamos lá. O que é constatado, o que é concluído a respeito do mundo, da vida no segundo poema? Então, enquanto o primeiro poema, o homem parece não mais se aterrorizar com a imagem de Deus, temendo-a, mas ao mesmo tempo sentindo-se confiante diante dele, no segundo poema, também predominantemente conceptista, ou seja, argumentativo, há outra espécie de apogeu, de clímax da literatura barroca. Após descrever a inconstância da vida e do mundo, a consciência dramática, trágica, mesmo da finitude, da transitoriedade através da antítese clássica, do estilo de que estamos estudando, né? Luz e sombra. Então, se você ler esse poema segundo texto filosófico, ele dá os porquês, que tudo é findável, né? Então, a mesma coisa que luz e sombra, alegria e tristeza na primeira estrofe. E após questionar tal inconstância, mostrando a perplexidade que causa ao homem na segunda estrofe, o poeta funde os opostos. Então, na alegria, sinta-se tristeza, o que gera versus síntese, a nosso ver, do que temos chamado de espírito barroco, ou seja, a firmeza somente na constância. Então, essa leitura que eu já abarquei é a quarta e a quinta questão, ok? Agora a gente vai ver mais uma. Aliás, vamos só concluir. Aliás, eu não concluí a quinta questão. Tá, estes poemas são predominantemente cultistas ou conceptistas? A única certeza é então a incerteza, a única constância a inconstância, a única firmeza a não firmeza, o que mostra o caráter movediço de um momento histórico e cultural em que vontade e medo, sensualidade e razão, corpo e espírito, vida e morte se roçam tão intimamente que só podem gerar uma literatura paradoxal, torturada ao mesmo tempo, extremamente rica, extremamente fecunda em seu poder de expressão dos mais antigos dilemas humanos. Apolo ou Dionísio, humanismo ou teocentrismo, razão ou emoção. Então, isso são as contradições que o Barroco traz, principalmente nesse segundo poema conceptista, ok? Partindo então, a gente já viu a biografia de Gregório de Matos, ok? Então, resumo desta aula, a gente viu dois trabalhos, a biografia de Gregório de Matos, o fundador da literatura, e alguns dos seus trabalhos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem abaixo. E aguardo vocês para a próxima aula, onde a gente vai estar trabalhando a literatura barroco de Padre Vieira. E até mais.